Deus por isso. Para quem não me conhece, me chamo Jonathan, sou um dos pastores dessa casa e é um privilégio para mim estar aqui servindo vocês. Eu vou fazer essa pergunta novamente: quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam ser ministrados pela palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia de fato é o coração de Deus manifesto em palavras para que a gente conheça Ele, seja transformado, entenda a nossa identidade no Senhor e possamos viver alinhados com o que Deus espera? Quantos amam a Bíblia? Quantos amam na totalidade da Bíblia, aquilo que convém e aquilo que não convém? Eu quero ministrar nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração, mediante a tantas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no mundo, como o mundo está caminhando. Deus tem me instruído a pregar sobre esse tema, e eu quero falar nessa manhã sobre temor de Deus. Faz sentido? Sim ou não? Quero falar sobre temor, algo tão importante. Então eu queria te encorajar nesses minutos agora seguintes, que você largue seu telefone, largue tudo, preste atenção naquilo que Deus tem falado. Primeiramente falou o meu coração, e segundo, o que Ele quer falar conosco como igreja. Amém? Faz sentido? Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, nós vamos ler vários versículos. A Bíblia diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham um que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Amém? Como eu falei, o nome dessa mensagem é Reconciliado com Deus? É uma pergunta que eu acho que nós devemos fazer periodicamente na nossa caminhada com o Senhor. Nós muitas vezes nos acostumamos a vir aqui domingo após domingo, a ter a nossa prática cristã em casa, e muitas vezes nós queremos entender o que Deus tem mais para nós, o que eu posso ir colocando naquilo que talvez eu já vivo ou já alcancei com o Senhor. Mas muitas vezes nós não paramos para avaliar ou refletir se a direção ao qual nós estamos indo em Deus está alinhado com aquilo que Ele espera de nós. Eu não estou falando de chamado especificamente agora, eu não estou falando sobre aquilo que Deus quer que você faça para a glória dEle, ou para Ele, ou com Ele, mas eu estou falando especificamente se eu estou indo na direção que Deus quer que eu me torne como cristão. Faz sentido? Sim ou não?
Será que na minha prática cristã, será que na minha entrega, no meu coração, na minha reverência, na minha adoração, na minha intimidade, eu estou na direção que Deus quer que eu esteja? Eu estou vivendo aquilo que Deus espera de mim? A minha adoração, a minha oração, ela de fato está alinhado com alguém que de fato está buscando ser mais parecido com Jesus? Ou tudo isso que eu estou fazendo ou vivendo está de fato apenas apoiando para talvez interesses, buscas pessoais? Isso é interessante demais, e eu acho que isso é importante quando o Espírito Santo nos leva a refletir sobre isso, porque mais do que nos abençoar, e essa é uma das vontades do Senhor também, mediante a nossa fidelidade, mais do que isso, o maior interesse do Senhor é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e esse é um lugar de segurança para todos nós. Faz sentido? Então eu quero que ao decorrer dessa mensagem, no final, a gente possa cada um responder: eu estou reconciliado com Deus? Quantos concordam comigo que nós vivemos em um mundo caído? Desde que Adão e Eva pecaram, nós vivemos num mundo caído, num mundo que é mau, sim ou não? E infelizmente, nós não esperamos muito de um mundo distante de Deus, a não ser termos compaixão e que trabalhemos como igreja arduamente para que essas pessoas conheçam a Jesus e possam ser transformadas por Ele, assim como um dia nós também fomos. Mas uma das nossas maiores crises quanto cristãos deve ser quando dentro da própria igreja, pessoas que já conheceram a Cristo passam a viver como se nunca tivessem o conhecido. Quando começamos a viver sem temor, sem reverência, sem consciência da presença de Deus. Mas dentro de nós, como cristãos, deve existir um inconformismo santo, uma urgência de alinharmos o nosso coração com Deus e um temor profundo de saber que nós não podemos viver sem Jesus. Como salmista, como Davi orou um dia dizendo: Senhor, não afaste de mim a tua presença, nem o teu Santo Espírito. Particularmente, irmãos, eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença de Deus. Eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar o que seria de mim se eu perdesse hoje a presença de Deus. Isso gera um temor santo dentro do meu coração. Mas você consegue se imaginar vivendo sem a presença de Deus? O que isso gera dentro de você hoje? Talvez pensar que você pudesse viver sem a presença de Deus. Isso gera um temor, sim ou não? Está aqui comigo? E tem que gerar. Eu falei num primeiro culto e costumeiramente as pessoas perguntam: pastor, todas as vezes que você vai fazer o roxo, você vai pregar, você sente aquele frio na barriga? Eu falo: sempre. E o dia que eu perder, pode me tirar de lá, porque eu perdi o temor. E aí não tem por que estar fazendo mais. Faz sentido? Que esse lugar é santo. O que a gente faz aqui é algo importante demais. Nós tocamos com vida. Eu costumava falar lá na Austrália com o pessoal, eu falava assim: gente, nós não somos uma empresa que nós vendemos produtos, mas se nós pudéssemos falar qual é o nosso produto principal como igreja, nosso produto são vidas. O que nós fazemos aqui todo domingo nos GCs são realidades espirituais que mudam destinos. Nós estamos trabalhando com o destino eterno das pessoas. Isso aqui é sério, sim ou não? Carregar a presença de Deus em nós é algo muito sério, sim ou não? Nós precisamos ter esse temor, porque se nós perdemos o temor, nós perdemos tudo. Uma das minhas maiores preocupações nesses dias, Deus tem falado comigo sobre esse tema nesse último mês, é perceber que muitos de nós estamos perdendo o temor. Pessoas vivendo como se Cristo não fosse voltar, vivendo de acordo com as suas próprias vontades, escondidas atrás de uma aparência religiosa. E quando nós vivemos dessa maneira, meus irmãos, o nome de Cristo é manchado, o evangelho é enfraquecido naquilo que tange a efetividade da igreja, do corpo. E pessoas que poderiam conhecer a Jesus acabam se afastando, porque eles olham para nós, o exemplo que damos, e falam: se isso é seguir a Deus, se isso é ser cristão, se isso é viver na maneira que Deus espera, eu não quero esse Jesus. Mas eu creio que Deus, nesse tempo, está despertando a sua igreja novamente. Quantos creem junto comigo? Eu creio que Deus está restaurando o temor e a santidade do seu povo, e por isso que hoje nós estamos diante dessa palavra. Ela pode ser dura de alguma dimensão, mas glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Deus disciplina os filhos que ama. Deus é tão maravilhoso de nos aceitar de qualquer maneira, mas mais maravilhoso ainda de não nos deixar de qualquer maneira. Sim ou não? Ele vai dizer depois nos versículos seguintes que muitas vezes nós ficamos tristes com os nossos pais que nos repreendiam. Alguém aqui é da época da Havaianas?
Sim ou não? Irmão, eu nunca vi, cara, a mãe e o pai, eles têm uma mira que é algo absurdo. Nem sei se eu posso falar isso, que hoje em dia não pode falar mais essas coisas não, né? Hoje em dia você quer uma Havaianas ou você quer um outro chinelo? Brincadeira. Mas Deus, Ele é maravilhoso demais, que nos ama a ponto de não nos deixar do jeito que estamos, mas Ele nos disciplina, e é maravilhoso demais, porque Deus está preocupado com onde nós vamos, gastar ou viver a eternidade, o nosso destino, ou com o Senhor ou fora do Senhor. Por isso que eu amo quando Deus usa palavras que de fato me constrange, mas de fato me leva para um lugar de transformação. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele está lidando com uma igreja em crise. Uma igreja que havia sido alcançada pela graça de Deus, mas estava sendo influenciada por líderes que valorizavam a aparência, a eloquência, o prestígio e o poder. Corinto era uma igreja próspera, mas profundamente problemática. Havia divisão, havia imoralidade, havia confusão espiritual e uma cultura que valorizava mais a aparência do que o coração. Por isso Paulo escreve essa carta, e principalmente essa parte, para lembrar algo fundamental. O verdadeiro ministério, ou o verdadeiro serviço ao Senhor, o verdadeiro ministério cristão, não nasce da força humana, da eloquência ou da aparência, mas ele nasce da graça de Deus que nos alcançou. Ele vai dizer no capítulo 4 que somos apenas vasos de barro carregando um tesouro. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu e você somos vasos de barro carregando um precioso tesouro. Nós carregamos a presença manifesta e viva do poderoso Deus dentro de nós. Que privilégio é isso? Faz sentido, sim ou não? Somos vasos de barro e por causa desse tesouro colocado em nós, devemos viver com um profundo senso de responsabilidade diante de Deus. E é nesse contexto então que Paulo nos leva para uma realidade que muitos de nós esquecemos. O versículo 10, ele diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Todos comparecemos diante do tribunal de Cristo. As obras de Paulo, as obras daqueles líderes que questionavam o apostolado de Paulo, e as obras de todos nós comparecerão diante do tribunal de Cristo, e nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras, fruto, ou seja, a maneira como nós vivemos diante de Deus. Sabendo desse tribunal, sabendo Paulo daquilo que um dia ele foi e agora o que ele é em Jesus, isso gerava nele uma confiança de quem ele tinha se tornado em Deus, na maneira como ele vivia diante de Deus, mas ao mesmo tempo gerava em Paulo uma urgência para com a igreja. Chegará o dia em que prestaremos conta diante de Deus. Esse dia, ou receberemos a vida eterna do Senhor, ou estaremos eternamente condenados a viver sem a presença de Deus, separados de Deus. E por mais que nós não gostemos de ouvir sobre isso, essa é uma grande realidade. E aí Paulo, sabendo disso, no versículo 11, ele vai começar a gerar consciência na igreja. Ele vai dizer: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir ou fortemente insistir, mediante a exposição da verdade, os homens. Paulo está dizendo para eles: nós não pautamos o nosso ministério na aparência ou nos interesses pessoais e mundanos. Porque nesse momento da carta, Paulo estava sendo questionado pelos, entre aspas, superapóstolos, que foram instruídos na escola grega com eloquência, com retórica, com presença, com prestígio, com riqueza. Eles disseram: Paulo não é um apóstolo, porque Paulo vive sofrendo. Cada cidade que ele vai, ou ele apanha, ou ele é jogado em prisão, ou ele é açoitado, ou ele é questionado. Paulo sofre. Paulo não tem eloquência, não tem aparência, não tem presença, não tem força nas suas palavras. Mas Paulo aqui está dizendo: olha, nós não pautamos o nosso ministério na aparência, nós sofremos sim. Nós sofremos, nós padecemos, mas como em outros capítulos, principalmente na primeira carta, ele vai dizer: enquanto nós, apóstolos, estamos sendo considerados escárnios do mundo, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Enquanto nós estamos sofrendo por amor a Cristo, a vida e a glória de Deus está sendo manifestada na vida de vocês. Então para nós pouco importa o que vocês valorizam como uma aparência. Para nós importa estarmos alinhados com a vontade de Deus, servir a Deus e perceber que Deus, Jesus, está sendo formado em vocês. Isso é maravilhoso, sim ou não?
Então Paulo está falando, a nossa motivação é o temor ao Senhor, não são as coisas naturais. Por isso, dedicamos a nossa vida para fazer com que os homens compreendam a vontade e o amor de Deus. Paulo, ainda que sofresse no agora com Cristo, ele sabe o quanto mais sofrimento ele vivia quando ele não tinha Jesus. Aparentemente não, mas aqui dentro ele sabia que muita coisa faltava. Faz sentido? Você está aqui comigo, sim ou não? Por isso que eu quero falar sobre isso. Quando Paulo entende esse temor, e temor significa reverência profunda diante da autoridade de Deus. Temor significa uma consciência da santidade de Deus. Deus é puro, sim ou não? Deus é majestoso, Ele é santo, Ele é separado. Quando Paulo entende essa consciência da santidade de Deus e do juízo, Deus é justo, sim ou não? Sim ou não? Nós somos muito gratos a Deus de que a misericórdia de Deus nesse instante sobressai o seu juízo, ou seja, nós poderíamos ter sido condenados ou temos sido julgados nesse momento a perspectiva dos nossos erros, mas o Senhor escolheu julgar Jesus na cruz, exercer misericórdia para mim e para você, para nos arrependermos dos nossos pecados e mediante Jesus nos tornarmos justiça de Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não? Mas Ele é justo, haverá um dia em que a justiça de Deus, como tem sido dias após dia, prevalecerá. Paulo está falando que esse temor é uma seriedade diante da realidade espiritual. Eu já falei, o que nós fazemos aqui é sério. Quantas pessoas chegam num gabinete pastoral, e aquele gabinete pastoral, aquela conversa com o pastor, é a última chance que ela deu para ela mesma. Se não for agora, eu vou talvez tirar a minha própria vida. Se não for agora, através desse aconselhamento, eu vou abandonar minha família, minha esposa, os meus filhos. Se não for agora, eu vou abandonar a Deus. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Às vezes nós só temos uma chance com alguém. E às vezes nós só temos uma chance para a nossa própria história. Então o que nós vivemos com o Senhor é sério demais. Paulo está falando, nós reconhecendo esse temor. Por isso que gastamos a nossa vida arduamente. Não importa gastar a nossa vida. Porque para nós é isso que mais importa. Temor não é medo de Deus, é tremor e medo de viver sem Deus. Paulo vive com a consciência da responsabilidade eterna. A sua preocupação é o futuro e a alma das pessoas que necessitam de Cristo. Faz sentido? Estou falando muito rápido? Eu me empolgo. Gosto. Quem está na tradução, Deus te capacita. Pô, se Deus te chamou, Ele te capacita também. Vai dar bom. Eu quero aproveitar esse gancho que Paulo fala sobre o temor para trazer a clareza de que nós, como igreja, nós precisamos ter temor, nós precisamos temer a Deus. Muitos de nós vivemos sem temor nenhum ao Senhor. Vivemos dentro da igreja, mas como se nós estivéssemos vivendo no mundo. Para alguns, pecar já virou algo natural e normal. Estar nesse lugar por estar sem nenhuma reverência, ou viver as nossas vidas sem responsabilidade cristã nenhuma. Usurpamos da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Muitas vezes pecamos com a desculpa de que Deus perdoa e conhece as minhas fraquezas. Aqui não, isso é em outros lugares, aqui não tem essas coisas não. Ou às vezes, o pecado é mais forte, eu não consigo sozinho, está difícil. Se você é cristão, novo convertido, tudo bem, o desafio é um pouco maior, você está aprendendo algumas coisas, é desafiador no início, nós estamos aqui, mas o Espírito te capacita. Mas se você já é cristão há um tempo, desculpe te falar, se você sabe que isso é uma desculpa, e me perdoe, mas muitas vezes isso é uma sem-vergonhice nossa. Faz sentido? Vivendo uma vida sem santidade, sabendo que o jeito que estamos vivendo está errado, isso não gerar em nós nenhuma transformação. Mas muitas vezes isso gera uma indignação com Deus ou com a igreja. O pastor quer que eu viva dessa maneira. Deus quer que eu viva dessa maneira, mas eu quero viver do meu próprio jeito. Então eu não quero mais Deus, então eu não quero mais essa igreja. Abusamos do púlpito, abusamos do altar, abusamos da igreja, do que é santo, e muitas vezes isso não gera nenhum temor em nós. Comparecemos à igreja com o coração focado no receber, no egoísmo, querendo que Deus restaure relacionamentos, abençoe com o trabalho, prospere financeiramente, mude o status da cidadania, mas muitas vezes nós não estamos nem aí para mudar o nosso coração, se arrepender e ser santo. Sabe o que eu entendo com tudo isso? Quão carecido nós somos da graça de Deus e como é podre
a nossa natureza sem Jesus. Amém? Mas Deus que nos perdoa de viver dessa maneira e que o Espírito Santo nos constranja nesse dia. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós já falamos sobre o que é o temor, mas eu quero falar sobre essa palavra insensatos. Insensatos não são aqueles que não sabem ou são completamente ignorantes. Mas insensatos nesse contexto são aqueles que têm acesso à verdade, mas escolhem ignorá-la. Que preferem continuar vivendo do seu próprio jeito. Ou seja, conhecemos a palavra de Deus. Sabemos o que Deus espera de nós e quer de nós. Mas ainda assim, continuamos escolhendo viver da maneira que queremos. Ignoramos a palavra de Deus. Ignoramos ao Senhor. Mas nós não podemos viver dessa maneira. Quantos creem junto comigo? Sabendo Paulo dessa condição humana e da nossa necessidade real do Senhor, é que Paulo aqui nesse contexto ele vai dizer que se entrega por inteiro à missão de Jesus, assim como Jesus também se entregou para a igreja. O interesse de Paulo não é humano, mas sim espiritual. Há vidas sendo perdidas, pessoas sendo condenadas, pessoas que passarão a eternidade escravas do pecado. Por isso que ele fala que a motivação é o temor do Senhor. Mas a causa, ele vai dizer no versículo 14, ele vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo revela a sua motivação interna para viver o seu ministério e para viver rendido a Deus. A sua motivação é o amor de Cristo. O amor de Cristo que constrangeu Paulo. Jesus, Cristo, o amou de tal maneira que o recebeu como um perseguidor da igreja, pecador, mas o restaurou, o perdoou e o convidou para resgatar outros. Nós não merecemos o amor de Deus, o amor de Jesus de se entregar na cruz para nos dar vida, nos perdoar, nos libertar das mãos do diabo e nos oferecer vida eterna ao lado de Deus. Nós não merecemos. Mas Ele morreu por mim e por você para que tenhamos vida. Então essa vida que agora nós temos, ela não é mais nossa, ela é de Jesus. E para nós que fomos alcançados, transformados e justificados, é um privilégio viver de maneira santa, pura, alinhada com Deus e para Deus. Paulo está falando para mim, pelo amor que Cristo me deu, é um privilégio para mim viver dessa maneira. Vocês veem o meu sofrimento, para mim eu vejo uma alegria de padecer por amor a Cristo. Não é pesado seguir a vontade de Deus. Paulo mesmo vai dizer em alguns dos seus outros escritos: o sofrimento do presente não se compara com a glória que está sendo preparada. Ele está dizendo: não vejam com olhos humanos a maneira como o homem vê, mas vejam como Cristo vê. O que diante de Deus de fato tem valor e prestígio. Para nós, Paulo está dizendo, e precisa ser a minha e a sua realidade, para nós padecer por amor a Jesus, viver de maneira santa, abrir mão de nós mesmos por Jesus, é um privilégio. Só nós sabemos o que Ele já fez por nós e de onde Ele nos tirou. Será que você pode por um instante fechar os seus olhos e tentar lembrar de onde Deus te tirou e daquilo que Ele já fez por você? Do amor que Jesus demonstrou por você quando Ele te encontrou? Como que você estava? Quem que você era? Ainda estamos, chegando lá devagarinho, mas hoje já somos muito melhor. Do amor que Ele mostrou por nós e por isso nós respondemos a Ele. Não é pesado viver de maneira santa, não é vergonhoso viver para Deus, não é vergonhoso ter uma vida simples aos olhos dos homens, mas uma vida próspera diante de Deus. Não é vergonha ou derrota não ter ou não ser o que o mundo julga certo, valoroso ou sucesso. Vergonha é ter tudo isso e diante de Deus, quando acharmos que temos tudo, sermos encontrados como aqueles que não têm nada, mãos vazias, coração vazio e alma vazia. O verdadeiro amor lança fora todo medo, sim ou não? Mas ele também gera temor. O verdadeiro amor de Cristo nos constrange a viver de maneira diferente. Por isso Paulo vai dizer no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo,
Gostei, vamos de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Depende da sua tradução. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Se estamos em Cristo de fato, nós precisamos andar diferente. As coisas velhas, os pecados domesticados, nossas práticas pecaminosas e que desagradam a Deus, elas devem ficar para trás. E a boa notícia é que tudo isso é possível. Pelo sangue de Jesus que nos purifica e que nos lava, e pelo Espírito Santo que Ele colocou em nós, que nos capacita a dizer não para o pecado. Nós não temos desculpa. Faz sentido o que eu estou falando? Nós temos que ter temor, obediência e submissão ao Senhor. Eu sei, irmãos, que existem desafios que eles são mais difíceis. Eu sei que existem gigantes nas nossas vidas, eu sei. A causa de algum, a luta de alguns, às vezes é mais forte do que a de outros. Nós estamos aqui para medir as suas lutas, as suas guerras, aonde o seu calo aperta. Mas uma coisa, ela é clara para todos nós. Mediante ao sangue de Jesus somos purificados e mediante a capacitação do Espírito Santo nós podemos resistir toda a tentação, toda a investida do inimigo e todo o pecado que nos aprisiona. Uma das coisas é, nós precisamos entender que as coisas que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas a nossa parte, nós temos que fazer. Deus nos dá a capacitação, mas é nós que dissemos não. Pô, ficou legal essa frase, né? Não pede para repetir que eu já esqueci. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Nós não temos desculpa. Paulo vai dizer no versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Eu amo essa parte. Por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus não levou em conta os nossos pecados, mas decidiu nos reconciliar com Ele e decidiu restaurar o relacionamento quebrado. A separação que o pecado causou entre nós e Deus foi reconciliada através de Jesus na cruz. Cristo quebrou a barreira que nos separava de Deus. E não apenas isso, mas nos confiou esse ministério de levarmos essa reconciliação a quem precisa. Deus não levou em conta os meus pecados e os seus, mas Ele nos ofereceu reconciliação, paz com Deus. Você consegue imaginar isso? Paz com Deus, isso é maravilhoso, sim ou não? E apesar disso, ou com isso, nos comissionou a levarmos isso a quem precisa. Mas se nós não conseguimos individualmente nos reconciliar com Deus, como muitas vezes queremos levar isso adiante? Nós não podemos viver em hipocrisia. Sim ou não? Eu comentei mais cedo. Um dos maiores desafios, maiores lutas que eu sofro, ou já sofri, sempre é vindo para a igreja para pregar no domingo de manhã. Ou quando tem que dar uma aula, ou quando tem que ministrar, ou quando tem que fazer alguma coisa. Não, tem dias, de verdade, agora nem tanto, mas tinha dias antes na Austrália que eu acordava, a Marina acordava, a gente trocava a palavra um com o outro, eu já via que, o inimigo já tomou uma oportunidade aqui. A gente olhava um para o outro e falava assim, vamos em silêncio para a igreja. É melhor. Os maiores, de verdade, os maiores desafios do meu casamento sempre foram antes de pregar. Os maiores conflitos que eu sofro na minha semana, quando eu oro, o Espírito Santo ele é muito claro comigo. O fato de eu ser pastor não me faz ser melhor do que ninguém aqui. Sofro as mesmas tentações, as mesmas coisas, sim ou não. Também estou num processo de transformação. Muitas vezes, por vezes, estou orando, o Espírito Santo, John, essa motivação está errada. Não é por esse caminho, não é essa decisão. Você tem que mudar isso, você tem que parar com isso, você tem que transformar isso na sua vida. E eu oro, não vou dizer diariamente que talvez eu estaria mentindo, mas frequentemente eu oro, Senhor, não me deixe, Pai, jamais subir num púlpito ou qualquer lugar falar do Senhor, vivendo em hipocrisia. Para mim não faz sentido, eu prefiro não ter nada, nenhuma posição, nenhum título, nenhum púlpito para pregar, do que perder a sua presença ou andar em hipocrisia com o Senhor. Faz sentido o que eu estou falando? De nada adianta eu ter uma audiência me ouvindo pregar, mas sabendo que o Senhor não está se agradando da maneira como eu estou vivendo. Faz sentido sim ou não? Isso tem que gerar temor em nós. Nós não podemos viver em hipocrisia. Eu quero que a minha família aceite Jesus, o meu marido, a minha esposa aceite Jesus. Eu quero que os meus colegas de trabalho aceitem Jesus. Mas será que de fato eu mesmo já o aceitei? Faz sentido, gente? Dura essa palavra. Mas eu creio que Deus está nos dando essa oportunidade
de nos reconciliarmos e alinharmos nosso coração com Ele, porque o desejo dele é que sejamos uma igreja pura, santa, alinhada, para o que a gente vive aqui todo domingo seja algo genuíno, verdadeiro, mediante a nossa santidade, mediante o nosso alinhamento e verdade diante do Senhor. Meus irmãos, o evangelismo ele acontece naturalmente. O crescimento ele acontece naturalmente. Os milagres são uma consequência da santidade que um povo vivia diante de Deus. Olha para o Atos, no início da igreja. Faz sentido sim ou não? Mediante ao ensino dos apóstolos, a dedicação na oração, ao louvar, à comunhão, ao viver daquilo que Deus esperava, o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. É inevitável, quando nós nos tornamos a igreja de Cristo imaculada, vivendo a vontade do Senhor, é impossível as pessoas olhar para a forma como nós vivemos e não sentirem vontade de viver o mesmo. Jesus, ele é cativante demais. Sim ou não? Jesus é maravilhoso demais. Quando você começa a ver de acordo com a vontade de Deus, no seu trabalho, na sua escola, onde você está, as pessoas falam, tem um negócio diferente com esse cara aqui, com essa mulher aqui, tem alguma coisa, o que você tem de diferente? Eu fui cortar cabelo essa semana, não parece, mas é que eu tô com um projeto aí, vou fazer uns dreads, não é brincadeira. E eu entendi de Deus, uma barbearia brasileira, eu entendi de Deus de cortar lá, é longe, mas eu falei, cara, eu fui a primeira vez, eu gostei, a segunda eu falei, Deus, tu sabes que é longe, mas ele falou, vai. E eu sentado ali na cadeira, o rapaz cortando meu cabelo, eu sentia vontade de, Ih, você conhece Jesus? A toda vez que eu sentia vontade, meio que eu era impelido pelo Espírito Santo. Talvez você fale, pastor, o Espírito Santo não quer que você pregue. Não é isso. Eu falava, mas é a maneira, né? E aí ele gosta muito de futebol. Eu passava lá 1 hora lá no futebol. Essa semana foi a 3ª vez. E ele tinha me convidado para jogar com eles. Aí deu uma troca lá de número. Ele pegou meu número errado. Essa semana ele falou, pô, vamos jogar. Eu falei, essa semana eu vou. Vou lá jogar com vocês. E aí ele cortando o cabelo, falando de futebol, ele perguntou assim, você vai na igreja, né? Eu falo, eu vou. Aí você trabalha com o quê? Eu, na igreja. Aí ele, qual igreja? Eu, Lagoinha. Ele, Lagoinha, quantos tem na Irlanda? Eu falei, tantos. Aí ele falou, cara, eu vou lá visitar vocês. Eu falei, pô, vai lá. Ele, mas o que você trabalha com o quê na igreja? Eu falei, eu sou pastor. Aí eu vi que já mudou um pouquinho, né? Aí ele, legal. E eu vi que ele estava curioso. Só que eu falei, cara, eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quieto. Aí ele começou assim, acho que eu tenho que visitar vocês. Eu falei, eu acho que você deveria. Aí ele falou, porque a minha mãe é missionária. A minha mãe é mulher de oração, minha mãe ora, até em língua ela fala. Ele falou assim. Eu falei, pô, cara, que legal. Ele falou assim, minha mãe sempre falou que eu tenho um chamado. Eu falei, pô, você tem mesmo. Eu falei, eu quero lá visitar vocês. Eu falei, pô, você tem que ir. Aí ele, mas você vai mesmo jogar com a gente? Eu falei, eu vou, cara. Aí eu fui lá jogar com eles, na quinta-feira. Só tinha um monte de brasileiro, ninguém vem na igreja, eu acredito. Eu falei, Deus, que oportunidade maravilhosa. Aí eu fui jogar com os caras, de verdade, acabou o jogo, o menino não parou de mandar mensagem para mim. Eu falei, cara, nossa Deus, eu entendi aqui uma oportunidade de poder ministrar e pregar o evangelho para o Senhor. De novo, porque eu não sou perfeito, mas eu tento de todas as maneiras viver a vontade de Deus. E quando nós estamos tentando alinhar o nosso coração com o Senhor de forma genuína, é difícil esconder. As pessoas percebem, elas querem Jesus. Nós estamos numa janela de oportunidade no mundo onde as pessoas elas estão famintas, sedentas, elas querem respostas, elas querem Jesus. Nós temos a resposta, mas nós precisamos viver à medida dessa resposta. Faz sentido, sim ou não? Me perdi já, porque eu me emocionei. Nós não podemos perder a oportunidade que nós temos. Paulo vai falar no versículo 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo agora traz a realidade de que eles, ali naquele momento, os apóstolos, eles são embaixadores do reino de Deus, mas isso se estende a todos nós, porque nós hoje somos representantes do reino de Deus na terra, sim ou não? Embaixadores são representantes oficiais de um reino, são aqueles que falam em nome de alguém. Representamos um reino em outro território. Nós precisamos responder à altura, sim ou não? Eu estou terminando, se o louvor quiser me acompanhar. Então, sobre essa realidade, sobre embaixadores, Paulo apela, reconciliem-se com Deus, ou seja, respondam à reconciliação que Deus ofereceu. Aceitem a reconciliação que Deus realizou através de Jesus. O caminho já foi aberto, aceitem, se moldem a isso. Mude completamente a relação de hostilidade em relação de paz com Deus. Mude a sua
atitude. Nós podemos ser arrependidos e podemos não ser convertidos. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos caminhos, das coisas que nós vivemos, que desagradou o coração de Deus e nos feriu. O arrependimento, ele pode ser genuíno. Pedro, em Atos 2, quando ele prega, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Você pode se sentir sorry pelo aquilo que você fez, você pode se arrepender dos seus pecados, mas é necessário que você se converta dos seus maus caminhos. Faz sentido? A palavra metanoia, mudança de mentalidade, mudança de direção, era uma palavra que era usada no Império Romano. Eles estavam marchando para esse lado. Aí, eu não sei muito bem das patentes, mas quem estava acima, sargento, general, capitão, piloto, não sei. Ele falava metanoia, e eles mudavam o percurso deles 180 graus, ou seja, eles estavam caminhando por essa direção. Mudança de atitude ou conversão é mudarmos a direção ao qual nós estamos caminhando. Paulo está falando assim: mudem a maneira como vocês vivem agora que vocês receberam a graça de Deus. Tem que ser visível, tem que ser real. O evangelho exige atitude. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Deus entregou Jesus para que nós pudéssemos ter esse acesso. Se Deus não poupou o seu filho Jesus, o que nos faz pensar que nos pouparia? Deus é justo e Ele tem nos oferecido um caminho de justiça. Vivermos uma vida dedicada, entregue a Jesus. Os últimos 2 versículos. Capítulo 6, versículo 1, Paulo fala: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Se é para não receber em vão, significa que Corinto já tinha recebido. De fato, era uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja que tinha abundância de dons. Tinha sido alcançado por Jesus. A salvação já tinha chegado naquela cidade, naquela igreja. Mas o que Paulo está falando aqui para eles é: não tornem a graça de Deus algo sem efeito na vida de vocês. Algo em vão, algo inútil, algo sem resultado. Receber a graça de Deus, mas viver como se ela não tivesse mudado nada em você. É ouvir o evangelho, é experimentar a graça, mas continuar vivendo sem transformação. Uma graça sem fruto. Paulo está falando: vocês receberam o evangelho, mas precisam permitir que ele transforme a vida de vocês. Meus irmãos, nós não podemos tratar de forma banal ou em vão aquilo que Deus nos deu, aquilo que nos alcançou e aquilo que chegou até nós. Somos privilegiados de termos sido alcançados por Jesus. E nós não temos a dimensão do que seria ou será a nossa vida sem Jesus. Por isso que ele termina no versículo 2 dizendo: pois ele diz, mencionando o profeta Isaías: eu ouvi o tempo favorável do Senhor e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Tempo favorável aqui significa o tempo de Deus, ou quando Isaías ali escreveu, o tempo em que o Messias se manifestaria, Jesus viria. Ou o Kairos de Deus, que é, no caso, uma oportunidade de vida, o tempo certo de Deus, o momento da intervenção divina de Deus na história, o momento da graça de Deus em que a reconciliação através de Cristo está sendo oferecida e pode ser recebida. Estamos num tempo onde a graça de Deus está sendo oferecida e ainda pode ser encontrada. Isso é maravilhoso, sim ou não? E eu creio que hoje é o tempo favorável de Deus, de nos reconciliarmos, de nos alinharmos e de pedirmos perdão, de buscarmos santidade e de aceitarmos a salvação de Deus. Os dias são maus, quantos concordam comigo? O mundo está um caos, mas o Senhor continua o mesmo. E é isso que nos dá alegria, paz e confiança. Nós somos daqueles que decidimos andar em temor e responder em amor àquilo que Deus fez por nós. Para finalizar, eu creio que essa mensagem venha ao nosso coração nessa manhã, para que a gente venha a entender que é um tempo de pararmos com a dualidade do nosso coração, sim ou não? É tempo de pararmos com a falta de zelo, falta de compromisso, imaturidade espiritual, carnalidade, mas é o tempo de nós assumirmos o nosso compromisso com Jesus e vivemos de maneira santa. Quantos concordam comigo? Por isso que eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria que nós viéssemos a gastar um tempo em oração.